Bom dia a todos e todas. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a 42ª sessão ordinária virtual da 19ª legislatura. Cumprimento os meus colegas deputados, a todo o público que nos assiste pela TV Assembleia e pelas plataformas digitais. Cumprimento os servidores. Eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, mas eu declaro ela aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia e convido o deputado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia, por favor. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Algum deputado solicitação de silêncio? Deputado Chambinho. Bruno Lamas em seguida, presidente. Presidente Rafael Favato, também quero fazer uma questão de ordem. Ok. Deputado Chambinho. Senhor presidente, é com muita tristeza no coração que eu peço um minuto de silêncio. Nessa madrugada faleceu vítima do coronavírus uma grande liderança comunitária aqui do município da Serra, da região da Grande Jacaraípe, mais conhecido como Adilson Negão, Adilson de Souza. Era um policial militar da ativa, amava a comunidade de Jacaraípe, especialmente o bairro Maria da Penha, onde ele foi nascido, onde ele foi criado, vivia com sua família. Meses atrás conseguimos dar ordem de serviço de drenagem e pavimentação daquele bairro. Ele estava muito feliz, se preparava para disputar a eleição como vereador da cidade da Serra, tinha um grande potencial para se tornar vereador da cidade da Serra, e vítima desse vírus maligno, nós perdemos o nosso amigo Adilson Negão. Hoje o movimento popular da cidade da Serra está de luto devido à partida do líder comunitário Adilson Negão. Um minuto de silêncio, em memória. Queiroz, senhor presidente, também quero fazer coro à fala do deputado Chambinho, em homenagem ao nosso amigo. Tá bom, obrigado, presidente. Obrigado, deputado Assunção. Deputado Hércules. Presidente, eu quero requerer nesse momento um minuto de silêncio pelo falecimento de Dona Adelina Ferreira Alves. Dona Adelina é a avó do meu assessor aqui do gabinete, Júnior Spalenza, que faleceu ontem, e por isso eu requeiro um minuto de silêncio. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Hércules. Deputado Bruno Lamas. Também quero, tá, deputado? Presidente, eu também gostaria Obrigado. Obrigado, deputado Eric Musso. Eu também solicito essa homenagem, um minuto de silêncio solidário à família do Adilson de Souza. Adilson, que além de policial, atuava no movimento popular. Filho da Dona Alice, senhor presidente. Dona Alice trabalhou com a minha mãe, Márcia Lamas, na Escola Germana André Lube por décadas. Morava o Adilson e a sua mãe, Dona Alice. Adilson ficou internado por mais de 30 dias no Hospital Jaime, fazendo tratamento contra o Covid, precisou de entrar no tratamento renal, fazia hemodiálise. A equipe médica lutou por mais de 30 dias para poder manter o Adilson com vida. Eu agradeço aqui ao trabalho da equipe médica do Hospital Jaime, mas infelizmente o Adilson partiu nessa noite e deixou aqui um legado da sua atuação no Hospital da Polícia Militar, na corporação e no Movimento Popular da Serra. Eu cresci ali nas ruas de Jacaraípe, frequentando a casa da Dona Alice e tomando café com a Adilson à mesa. Nós estamos todos aqui solidários à família neste momento. Deputado Rafael Favato, a questão de ordem. Presidente, eu também gostaria de me solidarizar à família do Adilson. Ele trabalhou, parece, um tempo com o Euclério também na Assembleia. A gente conhecia aí do gabinete, né? Através do Euclério, eu conheci o Adilson em 2010. Solidarizar com toda a família. Mas a questão de ordem, deputado presidente. Ontem eu fui vítima de uma fake news, né, na realidade, e eu tomo muito chá. Até gostaria de depois solicitar aí uma investigação da CPI, de tudo mais. Eu tomo muito chá, né? E fui questionado até por alguns jornais ontem se eu estava tomando cerveja na hora da sessão. Passaram nos grupos de WhatsApp se eu estava tomando cerveja na hora da sessão.
E eu trouxe aqui, e ontem, na hora, eu peguei o chá ainda aqui, peguei o chá que eu tomo, peguei o copo que eu tomo chá, botei o chá aqui assim, e na realidade pode até parecer, mas não é, mas é um chá. E tomei o chá. Parece mesmo. Parece um chope, deputado. Tomei meu chá, cara. Eu quero arrumar um chá desse pra mim. Eu vou ver aqui que compra. Agora, Nem tudo que parece é, meu amigo. agora, Mas esse chá aí não emagrece, não, presidente. Aí eu concordo que nem tudo que parece é. Tem muita coisa que parece, mas não é. Vi o chope, bicho. Eu não Mas, vi você deputado, bebendo, não. tem que ter cuidado aí. Que a primeira impressão A caixa falsa, né? O problema é se a caixa for a caixa falsa. outra Vamos lá, coisa, Fabado. presidente. E Vamos quem lá. me conhece, Pilota, presidente. os 30 deputados sabem e até brincam, eu não bebo. Quer dizer, eu não bebo, eu não, em nenhum lugar ninguém me viu beber, eu não bebo, eu não gosto de bebida alcoólica, então, assim, é um absurdo, né? E ainda postaram dizendo que deputado do Espírito Santo, quer dizer, denegrindo não só a minha imagem, mas a imagem da casa. E, assim, eu tenho 44 anos de idade e não uso bebida alcoólica por causa da minha profissão, não por religião. Sou católico, não tenho nada contra. Tem nada contra quem bebe também, quem gosta da sua cerveja. Eu detesto cerveja, a bebida que eu. Se fosse um vinho ainda, poderia até falar que talvez eu experimentasse, mas cerveja, infelizmente, não é a minha praia. Então, gostaria de esclarecer isso aí. Tá esclarecido. Mas População. falando da cerveja que era, Rafa? Não, era essa aqui que era o meu chá, porque como coloca Então é gelo, fake mesmo. Então é fake mesmo. Não falar a marca da cerveja é fake. aí não tem como. Está esclarecido, deputado Rafael Favato. Nós sabemos da sua conduta libada. Infelizmente, há pessoas que lutam Pegaram um trechinho do vídeo, filmaram um quanto trechinho. pior, melhor, né? As pessoas, infelizmente, trabalham no quanto pior, melhor, tentando denegrir a imagem das pessoas, mas nós sabemos da sua conduta e temos certeza que é chá. Ainda mais agora, igual que você está fazendo ao vivo. É cada uma que me aparece que é É brincadeira. desse jeito. Deputada Janete de Sá. Propaganda, ainda fazendo Senhor propaganda do presidente, chá ainda. nobres Rafa. colegas, inicialmente eu quero me solidarizar com a família do Adilson. Nós conhecemos o Adilson na Assembleia através do gabinete do Euclério, mas também quero pedir um minuto de silêncio para Benedita Peixoto da Silva. Dona Benedita era a mãe de criação de nossa vereadora da Serra, Creuza Paixão, que desde os 8 anos de idade foi criada por Dona Benedita. Então, é uma tristeza muito grande para a família, porém, Dona Benedita, ela partiu com 93 anos, ou seja, com sua missão cumprida. E hoje, com certeza, nesse momento, já se encontra na face de Jesus. Eu peço para a Dona Benedita, em homenagem à vida dela e à nossa vereadora Creuza, um minuto de silêncio. Deputada Irine Lopes. Presidente, demais colegas, todos os que estão nos acompanhando, eu quero pedir um voto de pesar à família do capitão do Exército, senhor Gelci Rodrigues Correia. Ele lutou por 30 dias contra o Covid, mas não conseguiu sobreviver. Ele fez parte dos 7.500 militares que foram expulsos das Forças Armadas porque ousaram divergir da ditadura militar. Então, eu gostaria que essa casa prestasse a ele uma homenagem com um voto de pesar. Muito obrigada. Um minuto de silêncio, então, nesse momento, as solicitações dos deputados Chambinhos, Hércules, Bruno Lamas... Ótimo, presidente. Minutinho. Deputada Assunção, Janete Irine. Com a palavra, deputado Euclério. Eu tinha pedido para poder me somar ao deputado Rafael, deputada Janete, pelo falecimento do Adilson. Mas eu também ia pedir um minuto de silêncio, mais um mês do fórum do Tribunal de Justiça fechado. Isso é ruim para o povo do Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente. Um minuto de silêncio.
Projeto de Lei 374/2020 do deputado Torino Marques, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania, Defesa do Consumidor e Finanças. Projeto de Lei 375/2020, deputado Torino, junto ao projeto de Lei 858/2019. Projeto 376 do deputado Torino, junto ao projeto de Lei 450/2019. Projeto de Lei 377 do deputado Euclério Sampaio, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania, Segurança, Ciência, Tecnologia e Finanças. Projeto de Decreto Legislativo 060 da Mesa Diretora. Tramites. Projeto de Decreto Legislativo 061 da Mesa Diretora. Tramites. Requerimento de Informação 064 do deputado Lourenço Pasolini. Oficis. Segunda parte do expediente sujeito à deliberação. Do item 8 ao 18, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado todas as indicações dos senhores e senhoras deputados e deputadas estaduais. Quero justificar, presidente. Deputado Pastor Mansur, com a palavra para justificar voto. Eu quero justificar a nossa indicação, que está no meio dessas 18, sobre os médicos e os enfermeiros e os técnicos de enfermagem que efetivamente estão atuando na área de saúde pública no Estado do Espírito Santo, independente da forma de contratação, que recebam, a indicação que nós estamos fazendo para o governo, que recebam um abono mensal de, no mínimo, 100% nesse período de pandemia. E, se possível, a gente orienta aí, retroativo, a data da decretação do estado de calamidade de saúde aqui no Estado do Espírito Santo. Em caso de falecimento ou de diminuição da capacidade laborativa ocasionados pelo enfrentamento aí da Covid-19, a título de pensão extraordinária, que as famílias também, se vier a acontecer isso, tenham todo o amparo financeiro garantido pelo Estado como recebimento de, no mínimo, a remuneração recebida com o pagamento do cônjuge, do companheiro, dos filhos, até 24 anos de idade, bem como de seus ascendentes, na forma estabelecida pelo Código Civil, sem prejuízo dos valores que fariam jus. A nossa intenção com relação a essa indicação é que, dentre as inúmeras situações de vida e de saúde que têm maior importância para todas as pessoas, né, principalmente na idade de 60 anos aí, portadores das comorbidades e também consideradas integrantes daquele chamado grupo de risco, né, têm sido vistas, né, com maior proteção pela sociedade, né, pelos poderes públicos, em todas as esferas. Então, a gente entende que também quem está na linha de frente, né, como os médicos, os técnicos, os enfermeiros, né, eles são aliados fundamentais dessa gama de pessoas na área de risco, no grupo de risco aí. São aliados e estão expondo as suas vidas, então estão atuando numa área, são verdadeiros guerreiros e que devem ser olhados com todo carinho por parte do governo e aqui por parte da nossa casa também. Não há dinheiro que pague essa entrega e essa dedicação que eles estão fazendo. Então, fica aqui a nossa lembrança aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos em enfermagem, tá? Que estão se expondo e que muitos estão morrendo com as suas famílias, sem poder, inclusive, enterrá-los, né? Estão separados da família, já começa por aí. A própria natureza do trabalho não permite que eles retornem para casa. E aqueles que estão contraindo a Covid e estão morrendo, a família nunca mais irá vê-los. Então, é uma forma mínima, eu entendo, a nossa indicação de compensação financeira e de amparo financeiro para essas respectivas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Deputado Bruno. Senhor presidente, eu quero agradecer o voto na indicação de nossa autoria. Nós sabemos que
o líder comunitário exerce um papel importante na sua comunidade, não só de liderança, mas, no caso, por exemplo, do Covid, de enfrentamento mesmo, de atenção às pessoas que mais precisam. Nós estamos solicitando à Secretaria de Saúde que disponibilize teste rápido. No caso aí, eu citei 200 para a Serra, que é uma cidade muito grande e com muitos bairros, mas que essa iniciativa possa, inclusive, fazer parte aí dos protocolos, do planejamento da Secretaria de Saúde. Mas essa indicação é solicitando disponibilizar 200 testes rápidos imediatamente para líderes, presidentes de associações de moradores do município da Serra. Muito obrigado. Passamos à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Marcelo Santos. Bom dia, colegas parlamentares, homens e mulheres que compõem essa Casa de Leis, que tem produzido bons resultados para a sociedade, às vezes não muito bem vistos por alguns órgãos, mas nosso papel é fundamental. Mas eu queria fazer uma reflexão com as senhoras e com os senhores, inclusive fruto de um artigo que eu escrevi, que foi publicado no jornal Estadão, no final do mês de junho, em que eu falava sobre os malefícios do coronavírus, né, que além de provocar estragos enormes nas economias, mundo afora, também tem ceifado vidas de diversos irmãos e irmãs nossas. E é uma coisa, como eu já disse aqui, como vários aqui já se manifestaram, é uma coisa que nós jamais imaginaríamos que pudéssemos passar pelo que estamos passando. Mas estamos passando. E com o coronavírus, algumas ferramentas estão sendo utilizadas, ministra Irine Lopes, e que nós nunca utilizamos. Cito como, por exemplo, essa sala virtual, onde nós estamos realizando aqui a nossa sessão. E precisou que o coronavírus chegasse ao Brasil para que nós instituíssemos uma reunião virtual como essa. Diferente de outros países do mundo, como Estados Unidos, como a Europa, a Ásia, que já realizam isso há mais de 10 anos, e aí eu posso citar um exemplo muito importante, a audiência de custódia nos Estados Unidos já acontece há mais de 10 anos numa sala virtual. Não é necessário nos Estados Unidos que o agente penitenciário pegue o preso, conduza ele até o fórum, a comarca, tendo que utilizar veículo, combustível, agente, e lá no fórum tem que ser disponibilizado policiamento militar, papel, servidor, juiz, e há um custo enorme que não é pago apenas pelo tribunal, não é pago pelo executivo, é pago por todos nós. E por que nós não fazemos isso já nesse tempo todo que acontece isso no mundo afora? E aí eu vou dizer novamente, ministra Irine, deputado Rafael, deputada Janete, deputada Raquel, presidente Éric, o que eu escrevi no artigo, em um trecho, foi o seguinte: meu filho me perguntou como é que ele faria para votar nas eleições, agora de 2020, uma vez que ele completara a idade de ter o seu primeiro título. E ele me perguntou: poxa, pai, está fechado, as zonas eleitorais, os cartórios eleitorais não funcionam. E aí ele acessou o site do TSE e lá estava informando a ele como é que ele poderia ter a emissão do seu título. Ele fez uma selfie com a carteira de identidade, tirou uma fotografia da sua certidão de nascimento, uma da certidão de casamento minha e da minha esposa, enviou por meio eletrônico e 48 horas depois ele estava com seu título digital. Ora, será que depois que acabar a pandemia, nós teremos os jovens que vão tirar, por exemplo, o primeiro título e irem fisicamente ao cartório eleitoral? E para quê? Olha a economia que nós vamos poder gerar. Olha o que a Assembleia está economizando da Assembleia Sem Papel, da virtualização de tudo isso que nós começamos lá atrás. E é um projeto de todos nós, porque nada acontece num poder se todos nós não dissermos sim. E a Assembleia como um todo, qualquer deputado que aqui faça presente, disse sim, e nós temos hoje o ALI digital, copiado inclusive em vários estados da federação. A CNH, que hoje é digital, e tantas outras ferramentas que nós podemos lançar mão para fazer com que o cidadão se torne mais próximo do poder público, ou o poder público mais próximo dele, e acabe com essa peste de que o poder público não serve para nada, e isso é uma realidade. Há uma visão da sociedade de que a Assembleia produz pouco,
de que o executivo não serve para nada, que os órgãos públicos só estão ali para produzir emprego e acomodar algumas pessoas que nada produzem. É claro que em alguns lugares isso de fato é uma realidade, mas nós temos que desmistificar isso, mostrar que nós estamos mais próximos com ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição e que no mundo inteiro já é utilizada há quantos anos? Para que você precisa para marcar uma consulta, e olha que isso acontece em várias cidades, para marcar uma consulta, você tem que sair de casa de madrugada, ir para uma fila e talvez chega na hora de você se manifestar, a pessoa diz, acabaram-se as fichas. Por que você não pode marcar isso pelo aplicativo WhatsApp ou entrar no site e receber uma confirmação por SMS? E quando você, no dia anterior à sua consulta, receber também um SMS me perguntando, está confirmada a sua presença amanhã no consultório de uma especialização qualquer? Mas isso não acontece porque o serviço público ele é muito pesado e algumas pessoas acham que a burocracia é muito legal porque se torna esse servidor mais forte, mais potente, mais imponente, porque ele tem que assinar no mundo virtual. Então, assim, é uma reflexão que eu acho que todos nós temos que fazer, porque o mundo hoje é digital. Por isso que algumas vezes eu pergunto, para que nós precisamos de canal de TV se você tem hoje as ferramentas como YouTube, como Instagram, como Facebook? Basta a gente começar a fazer uma breve reflexão na última eleição. O que serviu os canais de televisão e comparando elas à rede social? Praticamente para zero. Para zero. Porque o que hoje determina as nossas ações é a rede social. É claro que existem a rede social praticada por aqueles que não têm boa intenção. Acabou de ser alvo aí o deputado Rafael Favato, que nós conhecemos a índole dele, independente se ele bebesse ou não, agora colocar aquilo que o cara não faz, então assim, mas isso se propagou de uma forma que nenhuma TV no mundo conseguiria fazer o que é feito, seja para o bem ou seja para o mal. Então assim, é um momento que nós temos que começar a refletir e mostrar para a sociedade que a partir do próximo ano, e já começou agora, uma redução drástica no orçamento. 20% de contingenciamento no orçamento do Estado. Naturalmente, com a queda do barril do petróleo, que é onde que tem uma sobrevivência bacana o Estado do Espírito Santo, e no orçamento do próximo ano, teremos um corte gigantesco. Redução no orçamento, redução nas nossas emendas, redução nos investimentos públicos, seja ele em qualquer área, saúde, educação, segurança, mas a sociedade vai querer que esse corte chegue para ela? Não. Ela vai querer mais vaga na creche, mais educação, mais segurança. E aí, essas ferramentas vão fazer com que nós possamos fazer muito mais com menos recursos. É hora das novas tecnologias e nós temos que nos adaptar a ela. Tá bom? Um abraço a todos, boa tarde e obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marcelo Santos. Com a palavra, o deputado Marcos Garcia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputados. E a todos que nos assistem aqui nesse momento e em todos os canais de comunicações. Senhor presidente, eu quero estar tornando público aqui nesse momento e mostrar aqui para todos que estão nos assistindo nesse momento uma carta que a Fundação Renova encaminhou a um pescador falando que estaria suspenso o benefício desse pescador, alegando que o Rio Doce já está apto ao pescado, que esse pescador já poderia estar voltando à pesca. Um verdadeiro absurdo que está acontecendo. E nós, deputados, não podemos nos calar diante dessa situação. E eu quero aqui chamar a atenção do senhor Nivaldo dos Anjos, presidente da CPI, da sua negação, que ele, nesse momento, está nos assistindo, que nós possamos, nesse momento, nos unirmos para poder pedir explicações à Fundação Renova, à Vale e à Samarco. E aqui, senhor presidente, é uma nota de repúdio da presidente da Associação dos Pescadores do Povoado, Povoação, encaminhando essa nota de repúdio
ao Comitê Interfederativo, a CIF. E eu quero prosseguir minha fala, que na última semana o jornal Rede Diário Espírito Santo publicou uma matéria com um relato de um produtor rural, que no caso seria esse produtor rural, da região do Baixo Rio Doce, sobre a situação de abandono que os impactados pela lama da Samarco estão vivendo aqui na nossa região. Segundo ele, os produtores rurais estão sofrendo com duas pandemias aqui na região. Primeiro, a pandemia do coronavírus, que já dura aí cerca de 100 dias. E a pandemia da lama tóxica, que já dura quase 5 anos, e a Fundação Renova se nega a tratar. E, infelizmente, o descaso da Fundação Renova com os impactados, parece que isso já não tem mais fim, deputados. E as pessoas que estão nos assistindo, autoridades que estão nos assistindo, ela ignora. Infelizmente, já estamos aí na fase, já entrando no 6º ano, e essa fundação se nega a pagar essas indenizações. No momento que os impactados mais precisam desse apoio, essa fundação tem virado as costas, infelizmente. Se hoje essas famílias estão vivendo uma situação crítica, a Vale e a Samarco, elas são responsáveis, porque foi ela que criou essa Fundação Renova, que digo aqui, que não deu certo. Essa fundação, ela não tem competência para estar gerindo, para estar à frente desse problema tão grande que é. Então, minha gente, o caso é sério. E nesse período de pandemia, as ações as ações de entendimento aos impactados deveriam ser ampliadas e aceleradas. E foi por isso que a Fundação Renova foi criada, para acelerar o processo, para adiantar essas indenizações. E não deixado de lado, como está acontecendo. Há um descaso muito grande dessa Fundação Renova. Parece até que ela é dona do dinheiro, já que ela foi criada para administrar essas indenizações. E então recebi mais 2 informações que confirmam o descaso da Fundação Renova. Primeiro, 30 segundos, deputado. Tive acesso a uma carta cancelando o auxílio pago a um pescador com a alegação de que não há impedimento para a pesca no trecho do Rio Doce. Mas quem vai comprar esse peixe? Se há um boato aqui que o rio está contaminado. Por mais que o pescador volte a pescar, qual a credibilidade que esse pescador vai ter para vender esse peixe? E se esse pescador não vende esse peixe, presidente, se ele não tem recurso, ele não vende o peixe, como é que esse pescador ele vai criar sua família? Como é que ele vai cuidar da família? Não tem condições do que está acontecendo. Então, nesse momento, eu peço aqui encarecidamente ao deputado Enivaldo dos Anjos, presidente da CPI, da sonegação, que ele possa estar convocando a Vale do Rio Doce, a Samarco, a Renova, para obter informações. Gostaria de estar falando mais, presidente, mas meu tempo é curto. Mas é isso que eu quero deixar para a sociedade e agradeço pela fala, meu presidente. E um bom dia a todos. Obrigado, deputado Marcos Garcia. Com a palavra, o deputado pastor Marcos Mansur. Bom, novamente, bom dia aos colegas deputados e deputadas. Bom dia aos nossos queridos internautas que nos acompanham nessa manhã de trabalho, mais uma manhã
produtiva, profícua de trabalho aqui. E o assunto que eu quero abordar nesta minha fala é um assunto importantíssimo, bastante feliz, bastante alegre por poder estar falando o que vou falar aqui. Atílio Viváqua, nosso município aqui, muito colado e pertinho de Cachoeira de Itapemirim, acaba de participar de um concurso nacional da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, numa campanha nacional de combate à erosão. Esse concurso foi realizado desde o dia 5 de dezembro de 2019 e terminou agora na segunda-feira, antes de ontem, dia 29, e ontem aconteceu a premiação deste concurso. E a nossa felicidade, a nossa alegria é que o município de Atílio Viváqua, por pouquinho, porque isso foi uma votação na internet, foram 4 projetos durante estes mais de 6 meses que estiveram acontecendo. Foram 210 municípios, 210 projetos no Brasil inteiro, e 4 foram selecionados para disputar uma eleição de curtir, né? Entrar-se lá no YouTube, no canal da Embrapa e curtidas. E, infelizmente, perdemos aqui em Atílio Viváqua por 100 curtidas. Fomos ganhadores no número de visualizações, ganhamos o maior número de visualizações, mas o pessoal visualizou e não curtiu. Perdemos por 100 curtidas. Mas o nome do projeto, é isso que eu quero deixar aqui, é o combate à erosão hídrica do solo com a tecnologia de curvas de nível com coxinhos. Eu quero dizer sobre a importância, primeiro, da conservação do solo e da minha alegria, porque o secretário de Meio Ambiente que capitaneou o projeto e que estabeleceu o projeto e que brigou pelo projeto é um aluno meu, tá? É o Márcio Meneguzzi. E aí a nossa alegria, a nossa satisfação de poder estar aqui também participando junto com o Márcio e poder estar dizendo aqui dessa nossa satisfação. E o que é a curva de nível com coxinhos? Você pega alguns talhões, alguns espaços do morro e faz as curvas de nível e você estabelece coxos com sulcos, com as máquinas, com o trator, e você abre aqueles sulcos, porque quando a chuva vier, aquele espaço ele vai servir para 2 coisas principalmente. Ele vai amortecer a queda da água naquela declividade daquele terreno, e ele vai também permitir com que a água se armazene dentro desses coxos ou destes sulcos maiores, e esta água faz o quê? Ela vai se decantar ali dentro desses coxos e ela vai descer para o morro, mas vai descer nas camadas mais profundas do morro, não se perdendo, ficando disponíveis para a absorção das raízes das culturas que estão plantadas naquela área. Então, um projeto maravilhoso, tá? Eu não consegui aqui, me falta tecnologia, me falta aparato tecnológico para eu poder ter mostrado aqui, falando e mostrando aqui. Se tivéssemos aí no plenário, eu estaria mostrando as fotos, mas nós vamos estar produzindo esta fala nossa e eu vou estar mandando para os senhores e as senhoras para vocês verem que beleza que é o projeto do Márcio. E aqui vai, então, os meus parabéns a esse grande aluno, o Márcio Meneguzzi, grande secretário do Meio Ambiente aqui de Atílio Viváqua. Vai meus parabéns ao prefeito Josemar, tá bom? E meus parabéns a todo o município de Atílio Viváqua, a todo o estado do Espírito Santo, que ganhou este prêmio juntamente com Atílio Viváqua, juntamente com o Márcio.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mansur, que com certeza absoluta está com o cronômetro lá com ele, porque cravou os 5 minutos. Com a palavra, a deputada Raquel Lessa. Bom dia a todos os deputados e deputadas, nosso presidente Éric, a todos que nos assistem. Não tem como a gente fugir do tema pandemia, porque se não falarmos desses números assustadores que nós estamos vendo de óbito, até hoje, 1.647 óbitos. É um número que nos assusta muito. De domingo para segunda, foram 54 óbitos, gente. Se nós fizermos uma conta, foi mais de 2 óbitos por 1 hora. Cada hora morria mais de 2 pessoas. Então, é um número que nos assusta demais. Volto a pedir às pessoas para a gente ter aquele cuidado que precisa ter, que todos sabem, mas não querem. Parece que tem uns que não acreditam muito nessa doença. E um dos pontos delicados dessa pandemia é a volta às aulas. A volta às aulas, né, ou de maneira gradual, ou somente no próximo ano, ou quando tiver uma vacina. Essa é uma decisão que o Estado ele não pode tomar sozinho. Ele tem que envolver uma pesquisa, ele tem que envolver o diálogo com os pais, né, com a comunidade escolar, com os secretariados municipais, tem que fazer um envolvimento para decidir qual é o melhor caminho. A retomada das aulas presenciais ainda este ano é vista com preocupação por especialistas em saúde e educação. Tem estado falando nas voltas às aulas com esquema de revezamento e limite de pessoas no ambiente a cada dia. Tem algum estado falando de um jeito. Mas um questionário com os envolvidos na comunidade escolar, com consultas sobre a possibilidade de retorno, ainda este ano ou apenas em 2021, parece a melhor saída. Então, eu quero deixar essa indicação aqui ao secretário estadual de Educação, Vitor De Angeli, porque toda cautela com a vida humana é primordial. Porque esses estudantes, eles voltarão para as casas, né? E poderão contaminar avós, tias, pessoas com morbidades. Imagina se a criança pequena, ela vai respeitar usar máscara durante 4 horas ou manter distanciamento. Eu não acredito que eles vão conseguir isso, né? A agilidade, ela deveria ser pela implementação de sistemas realmente funcionais para as aulas remotas, mesmo que se ofereça internet de qualidade. Muitos nem têm acesso ao eletrônico. Infelizmente, é a realidade, muitos não têm acesso ao eletrônico. Essas aulas remotas, elas só mostram o tamanho da desigualdade no acesso à educação de qualidade. Sem falar em infraestrutura de salas de aulas e turmas com mais de 40 alunos. O que a gente acompanha atualmente são mães que elas precisam trabalhar, deixando crianças com terceiros ou até mesmo sozinhas. Mães com crianças em casa, tendo que dar conta do trabalho remoto, orientar na lição de casas de filhos e em idades escolares diferentes. É uma tarefa difícil. Eu sei que meus netos ficaram aqui esses dias aqui em casa, eu sei como não é fácil isso, né, dar conta de tudo isso. E muitos homens também, simplesmente, eles não ajudam na tarefa doméstica. Então, tudo sobrecai, né, em cima da mulher. Então, são tantas questões que as aulas não podem ser repensadas sem uma pesquisa com a comunidade escolar. Eu vi outro dia que na Coreia do Sul, eles testam alunos e professores 2 vezes por dia. Já imaginou a capacidade do Estado testar toda a comunidade escolar? É quase impossível, né? O que sei é que muitos alunos já estão prejudicados, enquanto muitas instituições particulares deram continuidade ao ensino com conteúdo, outros estão fazendo os estudantes não perder o interesse, né, pelo estudo, apenas repetindo padrões de exercício. O que precisa é garantir a participação de todos na decisão deste retorno. Já conversei com mães que afirmam que a escola voltar, ela não manda os filhos para as aulas. Outras estão doidas para as aulas voltarem para mandar os seus filhos, né? Todos nós parlamentares, eu acho que temos que pensar e estudar junto um caminho que auxilie a população capixaba quando tudo isso também acabar, né? E eu acho que buscar juntos uma estratégia, olhando exemplos bem-sucedidos lá fora, em países ou em outros estados, que já conseguiram transpor este momento, eu acho que é a melhor opção. Então, essa que é a minha fala e da minha preocupação sobre a volta às aulas. Muito obrigada, senhor presidente. Vossa Excelência concede uma coisa. Claro.
Eu agradeço a deputada Raquel, feliz com o retorno de Vossa Excelência, mais uma vez deixar esse registro. Deputada, nós estaremos discutindo esse assunto hoje, esse tema, o retorno das aulas no Estado do Espírito Santo, hoje, às 14 horas, na reunião virtual da Comissão de Educação. Então, deixar aqui o convite a Vossa Excelência. Às 14 horas. Isso, e a todos os deputados, deputadas e também a todos que estão nos acompanhando neste momento, através da TV Assembleia ou através também das redes virtuais. Estaremos às 14 horas, sob a presidência do deputado Vandinho Leite, na Comissão de Educação, discutindo o possível retorno das aulas no Estado do Espírito Santo. Obrigado, deputada. Muito obrigada. Obrigada, deputado. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Raquel Lessa. O deputado Renzo está de licença. Com a palavra, o deputado Sérgio Majeski. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas. Bom dia à população capixaba que nos acompanha nessa sessão virtual e também aos funcionários da Assembleia Legislativa que dão sustentação aos nossos trabalhos. Tem muitos assuntos que a gente poderia abordar hoje, né? Eu tinha elencado aqui vários, mas a questão educacional no Brasil, ela não é preocupante agora. Ela é mais preocupante agora, porque preocupante ela sempre foi. Educação no Brasil nunca foi prioridade de governo nenhum. Nós tivemos alguns avanços em alguns governos, retrocessos em outros, agora a prioridade de fato jamais foi. E quando digo isso, digo como professor, digo como pesquisador da área de educação. Na década de 70, um grupo de países no extremo leste asiático passou a investir pesadamente em educação. Notadamente Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, que hoje volta a ser um território da China. Esses países investiram pesadamente, e o sucesso maior, obviamente, foi da Coreia do Sul, nesse quesito. Quando, nos anos 60, quando se comparava a realidade socioeconômica, por exemplo, da Coreia do Sul com o Brasil, no início dos anos 60, a Coreia do Sul era um país muito mais pobre do que o Brasil. O Brasil era um país mais rico do que a Coreia do Sul. Tinha uma renda per capita maior, e todos os prognósticos apontavam que o Brasil seria um país teria condição de ser um país desenvolvido até a chegada do ano 2000, mas que a Coreia do Sul não atingiria esse patamar. Potências, sobretudo a Coreia do Sul. Talvez a Coreia do Sul, para aqueles que estudam o desenvolvimento econômico e social global, talvez a Coreia do Sul seja o único país que a gente possa dizer assim, foi um país subdesenvolvido e hoje é desenvolvido. E isso graças à educação. Se comparado ao Brasil com a Coreia do Sul, nós estamos pelo menos 40 anos atrasados em relação à política educacional de qualidade, acessível e inclusiva. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder uma hora com problemas que não são afeitos a resolver os gravíssimos problemas da educação. E hoje nós vemos com tristeza a bagunça que se transformou o MEC. 1 ano e meio de governo, 3 ministros que só causaram polêmicas inúteis e confusão. Nenhuma proposta, nada, nenhum projeto, ninguém sabe para onde vai a educação brasileira. Que projeto existe hoje para a educação brasileira? Temos um plano nacional de educação, os planos estaduais de educação, que deveriam estar em andamento, simplesmente ignorados, tanto pelo governo federal quanto pela maioria dos governos estaduais e também municipais. Não é possível atingir qualquer patamar de desenvolvimento numa forma como essa. Hoje, pelo atraso que o Brasil se encontra, em grande parte pelo atraso na educação, o MEC, assim como as secretarias de educação dos estados e municípios, deveriam ser formados por corpos técnicos altamente qualificados. E não é isso que se vê em muitos casos, nem no MEC, nem nos estados, nem nos municípios tampouco. Não se avança dessa forma. Não se avança. Agora, então, com essa pandemia, os municípios, estados e a União
deveriam pensar o tempo inteiro em colocar quadros altamente qualificados, porque nunca antes, talvez na história do Brasil, nós vamos precisar tanto de gente capacitada e criativa para resolver os problemas e para dar continuidade àquilo que deveria ter sido feito há muitos anos. Os IFES, hoje, no Brasil, eles se destacam pela qualidade. Ontem o doutor Hercules disse aqui, e nós parabenizamos o IFES de Vila Velha, o primeiro do Brasil, né, no desempenho do Enem de 2019. Parabenizo aqui o diretor de Emerson Saqueto, o atual diretor, e meus parabéns também para Denise Rocco, que foi a primeira diretora daquela unidade, que batalhou muito para aquilo se configurar como realidade. Denise, que é uma amiga particular também, uma profissional altamente capacitada. Parabéns a todo o corpo técnico, a todos os professores também do IFES, assim como os demais. Mas os IFES, para além do fato de que eles selecionam alunos, os IFES conseguem se despontar também pelo tipo de política que foi implantado nesse tipo de instituição. Né? Nos governos passados, se deu muita oportunidade para que professores fizessem mestrado, doutorado, para equipar de forma adequada essas instituições, para dar condições aos alunos, tanto de acesso quanto de permanência. É assim que se faz política educacional. Então, assim, hoje, com essa questão da pandemia, há um retrocesso em todas as áreas no Brasil, obviamente, por isso eu disse, nós vamos precisar de gente muito criativa e muito capacitada, né, como nunca antes precisamos. E a reflexão sobre o quanto é grande o atraso. Hoje nós vamos discutir na... Ok, presidente. Nós vamos, já foi dito pelo deputado Lourenço, nós vamos discutir na Comissão de Educação. Na Comissão de Educação, essa questão da possibilidade de reabertura, uma demanda que não nasceu da própria comissão, mas uma demanda dos segmentos da educação, associação de pais, professores, a universidade, e que nós vamos, né, assim como eu conversei com o deputado Vandinho, é uma oportunidade para que aqueles que estão envolvidos diretamente no processo educacional possam externar as suas opiniões e encaminhar aquilo que acreditam como solução. Estão todos convidados hoje, a partir das 2h, à reunião da Comissão de Educação. Muito obrigado, presidente. Deputado Teodorico Ferraz. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, sem dúvida alguma, o governo do Estado tem se apresentado perante todos os noticiários como resultado de trabalhos em favor do combate à Covid. Mas estão esquecendo de anunciar o que o governo federal está mandando para o Espírito Santo. E nós temos que fazer justiça ao governo do presidente Jair Bolsonaro de tudo que ele já mandou para o Espírito Santo, que ninguém fala nada. Ninguém diz o que o governo federal está pagando, está mandando para o governo do Estado. E eu vou fazer aqui apenas um resumo para agradecer ao governo federal a ajuda que tem dado ao governo do Estado, onde se reclama muito que jamais o secretário da Saúde fez qualquer pronunciamento de agradecimento que está recebendo ajuda do governo federal. Só ontem chegou meu conhecimento, através do governo federal e através do seu representante, doutor Bartolomeu, já foram entregues aqui no Espírito Santo, ou entregues ou pagos pelo governo federal, dinheiro do governo federal, leitos locados 10, utilizado para adulto 804, UTI adulto do SUS 406, leitos adultos mais SUS 398, atualizado dia 29/6, mais médico 377, respiradores artificiais, o governo federal já mandou para o governo do Estado 155, leitos de UTI para habilitação 105, vacinas que foram distribuídas de combate à gripe, foi mandado pelo governo federal para o Espírito Santo 1.591 e aplicada 1.212. Máscaras cirúrgicas 1.008.800. Cirurgia
Máscara cirúrgica M95, 62.600. Luvas, 450.248. Testes PCR, 90.488. Clorofina, 78.000. Total de leitos de enfermaria, 236. De respiradores distribuídos. Então, compete a nós aqui agradecer ao governo federal. Claro que o governo do Estado tem se empenhado, mas não é justo que se omita o nome e o número de ajuda e de auxílio que o governo federal está ajudando o Espírito Santo. Ainda ontem, senhor presidente, senhores deputados, a deputada federal Norma, através do seu pedido, entregou à Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim 10 leitos para que hoje de manhã sejam entregues agora pela manhã ao Hospital Infantil do Aquidabã, uma vez que vão somar esses 10 respiradores com os 18 que o governo já cedeu anteriormente e no dia 29 esteve em Cachoeiro, que nós aplaudimos, né, e nos congratulamos, né, com o governo federal. Mas está sendo entregue agora 10 respiradores artificiais. 10 milhões de reais a cada parlamentar para distribuir no combate ao Covid no Espírito Santo. No caso da deputada federal, que Norma, que eu posso responder, recebeu a notícia ontem que as prefeituras e hospitais irão receber. A maioria para Cachoeiro, Itapemirim, Cariacica, R$1 bilhão, e tantos recursos distribuídos para o hospital aqui de Itapemirim e Marataízes, etc. Então, é bom que a gente diga alto e bom som que o governo federal, embora existam problemas políticos, está auxiliando, está atendendo a maioria das solicitações. Ainda há 15 dias atrás, o governo federal entregou ao hospital evangélico uma hemodinâmica no valor de R$4 milhões. Deputado Ferraz, Vossa Excelência me concede uma parte? Deputado Vandinho Leite. Pois não, Vandinho, com o maior prazer. Então, é bom registrar a presença do governo federal, que tem sido um parceiro incansável do governo do Estado. E nós gostaríamos que o senhor secretário da Saúde anunciasse essa ajuda, esquecer os problemas políticos, mas falar a verdade. Deputado Ferraz, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência e a deputada Norma, se possível pedir que o senhor encaminhasse ao meu gabinete para que eu pudesse ajudar na divulgação desse trabalho da deputada e nesse trabalho também do presidente da República. Eu tinha algumas informações, mas não tão detalhadas, o que me leva a crer que qualquer discurso de membros do governo ou de apoiadores do governo de que o governo federal apoia pouco ou que o governo federal não está organizado para ajudar os municípios nesse momento, é realmente uma fala infundada e uma mentira. Eu gostaria muito de ter acesso a essas informações, porque isso valoriza muito o trabalho da bancada, e principalmente da bancada que é mais próxima ao presidente da República, como é o caso da deputada Norma, que com certeza sabemos a importância do governo federal na distribuição desses recursos. E quando eu olho para os números de Vossa Excelência e olho para os números que o governo do Estado anuncia, me dá a impressão de que boa parte do que o governo anuncia, o governo do Estado, são investimentos do governo federal. É mais para ser justo mesmo, eu gostaria que Vossa Excelência, se possível, me encaminhasse. Deixe o nosso abraço à deputada Norma pelo brilhante trabalho, mas eu gostaria, se possível, de ter acesso a essas informações. Parabéns, deputado Ferraz, pelo trabalho, pela luta incansável ao longo dos anos pela saúde capixaba. 30 segundos para concluir. Deputado, para Vossa Excelência, e vamos mandar para todos os deputados, vou pedir agora ao doutor Bartolomeu, que representa o Ministério da Saúde no Espírito Santo e que recebeu essa recomendação, que passasse para nós, para que anunciasse ao povo do Espírito Santo que o governo federal está rigorosamente solidário com todos os projetos, com todos os processos de ajuda ao governo do Estado do Espírito Santo. Obrigado, um abraço para todos. Com a palavra o deputado Torino Marques, último pela manhã, porque são 9h55. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados, público que nos assistem na TV Assembleia e também nas redes sociais, hoje, 1º de julho
gostaria mais uma vez de me manifestar muito temeroso ao projeto de lei das fake news PL 2630, que passou ontem na pauta do Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados. Aproveitando também esta plenária para falar e emitir minhas opiniões e pensamentos políticos sobre o assunto. Enquanto ainda posso, claro, né? Tenho o dever de me posicionar contrário totalmente ao projeto de lei das fake news, porque ele, além de uma afronta ao sagrado direito de liberdade de expressão, se mostra um projeto desnecessário. O que sabemos é que fake news é sim algo prejudicial a qualquer processo democrático ou até mesmo na vida e nas relações humanas. Porém, o seu combate já possui leis suficientes para coibi-lo. E isto é fato que pode ser comprovado aqui pelos nossos queridos colegas, deputado delegado Danilo Baiense, Lorenzo Pasolini, Capitão Assunção, Euclébio Sampaio e outros, que sabem que diante de fake news que ofende a honra e a imagem de alguém, o Código Penal punirá o infrator nos crimes contra a honra. Por outro lado, o uso arbitrário dos meios de comunicação virtuais para a prática do crime ainda serão devidamente investigados pela Delegacia Especializada de Crimes Virtuais. O ofensor não responde somente criminalmente, ele pode ser condenado a indenizar o ofendido pela ofensa ou pelas ofensas, como o Código Civil prevê, podendo ainda o ofendido requerer liminarmente ao juiz que retire das redes as informações ofensivas ou mesmo manipuladas. O projeto de lei, então, se mostra totalmente desnecessário e notoriamente perigoso, pois criará um novo gabinete de censura chamado Verificadores de Fatos Independentes. Uma empresa que irá avaliar o que seria ou não fake news e retirariam, sem o direito de defesa, o conteúdo que eles entenderem não ser o conteúdo correto. Isso é cercear, com certeza, a liberdade de expressão da forma mais absurda. É a ditadura sendo implementada da forma mais dura e cruel. As grandes emissoras não são donas dos destinos do país e nem da verdade. Precisam ser limitadas, urgentemente, ter limites. Na condição de radialista e jornalista, não posso me furtar a manifestar repúdio a colegas que se prestam a fazer o jogo sujo das emissoras em um momento de aflição e vulnerabilidade do povo brasileiro. Muitos profissionais que produzem jornalismo perderam a noção de ética e razoabilidade. Se acham donos da verdade absoluta, ficaram cegos e também alienados. Notícias manipuladas, tiradas de contextos com montagens, a maioria delas são contextualizadas de acordo com os interesses da direção da empresa e passam pelas mãos de jornalistas que ferem o juramento que precisa ser lembrado sempre. O compromisso com a verdade, sempre ouvindo os dois lados do fato e ser o mais imparcial possível, sem omitir ou inventar histórias por ordem de superiores. E sabe o que acho muito engraçado, senhor presidente? Essa semana recebi um vídeo explicando uma matéria jornalística repercutida semana passada pelo Globo, UOL, Folha de São Paulo e outros, onde diziam que o Hospital Albert Einstein teria recomendado que os médicos não usassem cloroquina em pacientes com Covid-19. Veja só, a matéria repercutiu muito em todos os canais até o momento em que o doutor Cláudio Lotenberg, diretor do Hospital Albert Einstein, deu uma entrevista desmentindo a matéria e repudiou o que foi escrito. E sabem como isso seria combatido pela lei das fake news? Nada, absolutamente nada. Porque o PL não está previsto qualquer tipo de punição para empresas de jornalismo ou noticiário. Ela visa somente e tão somente as contas de pessoas ou empresas nas redes sociais. O artigo 4º da lei das fake news, PL 2630/2020, diz: para efeitos dessa lei, considera-se inciso 2º desinformação, conteúdo em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocando fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou paródia. A matéria jornalística que citei, por exemplo, se encaixa perfeitamente no inciso 2 do artigo 4º, pois foi colocado fora do contexto e com conteúdo inequivocamente enganoso. Mas como a liberdade de imprensa é absoluta no nosso país, a eles não se enquadram. Vou dar um outro exemplo simples e rapidinho aqui para encerrar minha fala, presidente. Se eu falar que Jesus morreu e ressuscitou, e um ateu dessa empresa que vai analisar o que é fake news falar que é ficção e achar que é mentira, eu posso até ir preso. Entendeu onde eles querem chegar? Esquece política. O que querem é calar a sociedade, o cidadão comum. Você, eu, esse lance de fake news é pura balela.
Estão implantando a ditadura, só não vê quem não quer. Essa PL 2630 é para acabar com a liberdade de expressão e nos controlar. Acorda, pessoal, que ainda é tempo. Volto a dizer, não estou defendendo malfeitores que criaram ou criam e espalham fake news. Estou defendendo o direito do cidadão em se manifestar em redes sociais ou publicamente e, se extrapolar o seu direito, que seja punido pelas leis já vigentes. Muito obrigado, senhor presidente, e segue a vida. Agradeço, senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Deputado Enivaldo dos Anjos. Pela ordem, presidente, também. Senhor presidente, eu recebi há poucos minutos o telefonema do senhor Ademir Teixeira, o Bolinha, lá do município de Vila Pavão, que pediu que registrasse aqui um agradecimento à Vossa Excelência por ter encaminhado a ele uma mensagem sobre o dia de Vila Pavão, que é 1º de julho hoje. Vila Pavão faz 30 anos. E Vila Pavão é uma cidade do Noroeste bastante desenvolvida, é uma cidade que tem crescido muito e que tem o deputado Adilson, que um é pomerano, já até visitou Vila Pavão, porque lá é uma cidade que tem, né, uma tradição pomerana muito grande. Então, o Bolinha pediu que eu comunicasse a Vossa Excelência o agradecimento ao presidente da Casa pela essa mensagem encaminhada, lembrando desse aniversário importante do município, que faz hoje 30 anos de emancipação e que não tem envergonhado o Espírito Santo, cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais cuidando bem das questões públicas. E é um município que não tem comarca, mas que luta para ajudar e para manter a população bem protegida e bem informada. É um município bonito, quem visita lá se sente bem, porque é um município acolhedor. Então, eu quero registrar esses agradecimentos que o Bolinha pediu que registrasse e agradecer a Vossa Excelência por, como hoje, presidente da Assembleia, uma liderança estadual, lembrar de um pequeno município, mas um município muito carinhoso, um município muito desenvolvido lá do Noroeste do Espírito Santo. Muito obrigado, Vossa Excelência, e nós também aproveitamos para cumprimentar o povo de Vila Pavão por o aniversário do município hoje, 30 anos de existência. Obrigado, deputado. Um minutinho. Obrigado, deputado Enivaldo, pelas palavras. Transmito o nosso abraço aí ao nosso vereador Bolinha. Sabe, Vila Pavão, assim como os outros 77 municípios, são importantes para o conjunto desse belíssimo estado que é o nosso Espírito Santo. Estamos honrados. Com a palavra, deputado Chambinho. Presidente, junto fazer coro às palavras do deputado Enivaldo, também parabenizar o município de Vila Pavão e também parabenizar o CREA Espírito Santo, o nosso Conselho Regional de Engenharia, que hoje completa 60 anos. Hoje é aniversário do CREA, um importante conselho do nosso estado que ajuda muito na organização das nossas cidades. E eu tive a alegria de fazer parte dessa história do CREA. Fui estagiário do CREA, onde a gente cuidava lá do movimento de cidadania pelas águas, onde eu tive muito aprendizado no período que eu passei pelo CREA. Então, quero parabenizar a todos os ex-presidentes, a atual presidente do CREA, a todos os profissionais ligados ao CREA e aos funcionários do CREA Espírito Santo por esses 60 anos desse importante conselho de engenharia do nosso estado. Muito obrigado. Quem pediu pela ordem? Mais ninguém, então vamos à ordem do dia. Item 1, discussão única em regime de urgência ao projeto de lei 352. Deputado Gandini está com vista, eu passo a palavra neste momento para ver se ele manterá ou... Presidente Eric, eu vou manter o pedido de vista. Tá bom? Obrigado. Então, é regimental. Obrigado, deputado Gandini. Item 2, discussão em segunda sessão, projeto de lei 555. Não havendo deputado inscrito, a matéria vai para a terceira sessão. Acabando, então, a ordem do dia, sendo assim, eu concedo a palavra ao líder do Cidadania, deputado Fabrício Gandini, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, eu vou declinar do uso da palavra. Então, tendo declinado, nós passamos à fase dos oradores inscritos. Senhor presidente, declinando, não passa para a próxima liderança? Eu acho que na fase das lideranças não, mas eu posso. Não, com certeza, senhor presidente. Com certeza passa para o próximo. Então, o deputado Bruno Lamas.
Líder do PSB. Senhor presidente, senhores deputados, colegas, povo capixaba. Venho mais uma vez, senhor presidente, fiz isso durante as 2 sessões dessa semana e vou concluir essa semana esses trabalhos, denunciando uma tentativa por parte de alguns poucos que ocupam esta casa de desqualificar o debate público, rebaixando ao que há de pior na atividade política. Xingamentos, termos usados sem colocação, ou nexo, bravatas, uma ausência total de conteúdo e reflexão pública. É preciso pensar que o Espírito Santo e suas complexidades para fazer as mudanças que o nosso Estado precisa. Sem pensamento, debate, sem ouvir o povo e suas necessidades, não há democracia. Não há atividade legislativa e não há avanço na luta por um Estado melhor. Porém, alguns parecem se manter incapazes de atingir qualquer reflexão. Em suma, são incapazes de pensar. Ora, gastar o tempo de tribuna e de comunicação com o povo capixaba, com injúrias, difamações e até calúnias, representa o pior uso possível do tempo desta casa, pois essas acusações não vêm aparadas em propostas ou iniciativas para a construção de um amanhã melhor para o Estado, de projetos que se revertem em benefício do cidadão capixaba. E assim somos levados a uma tentativa de desqualificação e empobrecimento do debate público existente nessa casa. Mas devemos resistir. Não podemos ceder ao que há de pior na democracia. E o que seria isso, senhor presidente? Ora, o pior na democracia é usar os seus benefícios a pretexto de destruí-la. É correr para os braços do direito livre de manifestação a pretexto de espalhar discursos de ódio. Não há na democracia direito de incitar a subversão da ordem e ataque a autoridades públicas. Direito a, abre aspas, atear fogo ao palácio, resolver problemas, abre aspas, à bala, coisas desse tipo. O limite da democracia é sua própria existência, que deve ser defendida com as armas que a democracia coloca à disposição dos cidadãos. Quais são elas? A Constituição, suas leis e a educação. E que fique bem claro, essa é a luta que estamos enfrentando neste momento. São pedidos de, abre aspas, intervenção militar, uso das forças armadas, desqualificação dos veículos de mídia. Em certos momentos, somos levados a pensar que os personagens de filmes de faroeste saíram das telas de cinema e adentraram na política. Uma tragédia para a democracia e para o povo. Devem, com urgência, para lá voltar. Em resumo, são gritos de milícias ideológicas reacionárias. Sim, milícias, pois reúnem-se para salopar as bases da democracia, tentando impedir o uso legítimo de ferramentas democráticas, como é o caso de uma imprensa livre e independente. O medo de uma imprensa livre gerou o conhecimento, o que conhecemos atualmente como gabinete do ódio. O medo de uma imprensa livre gerou o que conhecemos atualmente como gabinete do ódio. Típico de regimes autoritários. Há uma preocupação política de manipulação dos meios de comunicação, filtro ideológico do conteúdo das notícias e ataques a figuras públicas. Porém, é preciso se manter vigilante a essas práticas. São o germe daquilo que pode vir a enfraquecer o Estado democrático de direito e da Constituição. O remédio, como tudo no Estado de Direito, passa pelo cumprimento da Constituição e das leis. A nós, parlamentares, cabe fiscalizar não só o governo, mas todas as instituições democráticas. Inclusive essas más práticas parlamentares ocorridas, infelizmente, ainda investigadas no seio da Assembleia. Vamos aos projetos. Há nessa casa farta produção legislativa a ser discutida e votada. Projetos que alcançam o produtor rural, as moradias irregulares, buscando conceder ao cidadão seu legítimo título de propriedade, com autorização indispensável dessa casa, como prevê a Constituição Federal e do Estado. É preciso conhecer essas matérias, estudá-las com afinco e dedicação, mas não é o que temos visto por parte da minoria de alguns poucos que aqui estão. E aqui, senhor presidente, permita-me fazer uma observação sobre o que estamos verdadeiramente enfrentando. Estão tentando dividir o povo brasileiro e o povo capixaba, separar as famílias de amigos. Em resumo, há uma tentativa de destruição do maior patrimônio histórico e cultural do Brasil e do Espírito Santo, que é a unidade nacional e estadual. Somos um país de dimensões continentais, que foi unido a duras perdas e conquistas.
esse discurso nojento, inescrupuloso, de divisão de lados opostos, de ideologia, de, abre aspas, ou está comigo ou está contra mim, só prejudicou o Brasil e o Estado. Nós somos filhos da união dos povos, são negros, portugueses, índios, pomeranos, italianos e tantos outros. O Estado do Espírito Santo é um retrato fiel de o que é o Brasil. Não vamos aceitar jamais que se busque dividir o povo capixaba. Unidos construímos esse Estado e unidos vamos permanecer. Não se deve admitir essa tentativa baixa e sorrateira de dividir um povo que existe e sempre existiu, enquanto nação, por meio da sua união indissolúvel. Os falsos patriotas querem dizer quem é ou não é brasileiro. Se estudasse a Constituição, as leis e conhecesse o Brasil e o Estado do Espírito Santo, saberiam que brasileiro é, em regra, quem nasce no Brasil e os filhos de pais brasileiros. Capixaba é, em regra, quem nasce no Estado do Espírito Santo. Mas não, há uma tentativa de criar um requisito novo, abre aspas, brasileiro e capixaba é quem pensa igual a mim. Não podemos aceitar tal ideia, senhor presidente. O Estado de Direito é formado pela pluralidade de ideias e concepções. Querer uma unidade ideológica de visões de mundo é o sintoma maior de regimes autoritários, tal como é o fascismo. Não podemos viver um apartheid no Brasil, segregados por mentes incultas e que desconhecem a história do Estado do Espírito Santo. Não podemos admitir a segregação. Tenho fé em Deus, que juntos iremos superar essas ideias ultrapassadas e devolvê-las à lata de lixo da história, que é o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Que não pare de cessar a luta pela democracia, por meio da democracia, com as armas da democracia, que são a Constituição e as leis, com a educação como ferramenta para a construção de um presente e futuro melhores. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos ao deputado Bruno Lamas. Passamos, então, à fase agora dos oradores inscritos. Com a palavra, a primeira oradora inscrita, pela ordem alfabética, a deputada Irine Lopes. Senhor presidente, eu quero parabenizar o discurso proferido pelo líder do PSB, deputado Bruno Lamas. Bastante coerente com o momento que nós vivemos no nosso país e no nosso Estado. Todos nós nos lembramos, lamentavelmente, porque memórias como essa nós deveríamos apagar, da fatídica reunião que marcou o debate recentemente, se ela viria a público ou não, do presidente da República com o conjunto dos seus ministros. Todas as falas nos apavoraram pela demonstração de incapacidade, de intolerância para dirigir um país do tamanho e da riqueza do nosso país. Nenhum país mereceria isso, muito menos o Brasil. Mas uma fala eu quero agora lembrá-la. A fala do ministro do Meio Ambiente, que disse que vamos aproveitar que a porteira está aberta e vamos aprovar tudo aquilo que nos interessa agora com a constituição de um centrão, porque nós temos 2 centrões no Brasil nesse momento. Aliás, um momento que não dá para entender, nem Pirandello poderia descrever o que ocorre no Brasil. E o primeiro resultado disso, nós tivemos a semana passada com a aprovação da nova lei de cobranças sobre a distribuição de águas e os investimentos em saneamento básico ambiental. Eu acho que as pessoas precisariam parar um pouco, mesmo dentro desse sofrimento todo que nós todos estamos vivendo, essa ansiedade toda, diante de tamanhas
tamanho sofrimento e muita intranquilidade, insegurança do que vai acontecer no nosso país, na nossa pátria, onde a gente veste vermelho, azul, a gente veste a cor que a gente quiser. O nosso coração é brasileiro. O que vai significar? Se não é a primeira porta que se abre para privatizar um bem sobre o qual nenhum ser humano, pode abdicar. Quem vive sem água? Quem vive sem água? Nosso corpo é mais de 80% formado de água. Isso é o retrato do planeta. Nós precisamos de água para tudo. Eu quero chamar a atenção das pessoas que, mesmo dentro desse momento difícil, procurem conhecer essa lei. Procurem ter conhecimento do que foi aprovado. Eu vou voltar nesse assunto diversas vezes, porque eu quero comentar, a partir da próxima semana, todos os artigos que induzem e amparam a abertura de um processo de privatização e transformar em mercadoria um bem natural do qual é impossível a sobrevivência humana se ele não existir. Já ameaçado pelos descumprimentos e pelo desrespeito ao meio ambiente. Agora ameaçado pela privatização. As grandes empresas do mundo já olham para o Brasil, e aqui eu já vou concluindo, presidente, um dos países mais ricos do mundo em água, esse bem tão precioso. O mundo tem hoje crises agravadas pela pandemia. Nós temos crise de alimentação, nós temos crise energética, nós temos crise na qualidade do ar e nós temos a crise hídrica. E a solução que o governo que ora conduz o Brasil ao nível do fascismo mais bárbaro, que é permitir que as pessoas morram sem 30 segundos, deputada. A mão para salvar o Brasil, nos coloca praticamente nas portas da privatização, já com grandes grupos internacionais com interesses na água brasileira. Agradeço, voltarei a este assunto. Devolvo a palavra à mesa. Deputada Janete de Sá. Presidente, pela ordem. Presidente, pois não. É só para esclarecer aqui. Vai continuar a fase dos oradores do jeito que está aqui. Falarão só 6 pessoas. Depois do Luciano, vai pular os que já falaram na fase das comunicações. Como é que vai ser? A minha ideia inicial é nós fazermos ou 6 ou depois do Luciano pular. Eu preciso de um acordo para isso, para não dar compatibilidade de falarem no mesmo dia 2 vezes. Mas vamos tocando até chegar no Luciano, a gente vê. Tá bom, obrigado. Deputada Janete. Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar todos os meus colegas, e dizer que, simultaneamente à sessão, nós estamos assistindo uma transmissão nacional do lançamento do Plano Safra 2020-2021, onde estão sendo disponibilizados
para o agronegócio e para a agricultura familiar e todos os projetos agrícolas e da pecuária de nosso país, 236,3 bilhões de reais nessa questão. Nós estamos ouvindo esse lançamento que está sendo feito pelo Banco do Brasil, a parcela que foi destinada ao Banco do Brasil, porque tem outros bancos que operam também, como no caso do Banco Nordeste e tantos outros que operam também com o Plano Safra, mas nós estamos ouvindo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente do Banco do Brasil, Rubens Novaes, também está participando a superintendente do Banco do Brasil no Espírito Santo, Ana Paula, que tem sido uma parceira no agronegócio capixaba, junto com Milton, que é o gerente de negócios do Banco do Brasil, e era esperada com muita expectativa esse lançamento, porque ele impulsiona o agronegócio. São recursos com juros muito baixos, tem determinadas situações em que o juro ele vai na ordem de 2,3% ao ano, um juro bem mais atrativo. Tem determinados casos, claro que muda, dependendo da cultura, muda para 4%, mas é um juro bastante atrativo. Só que nós, no Espírito Santo, temos um problema grave, que é um endividamento muito grande no campo, por conta das condições climáticas que nós vivemos desde 2013 até 2016, onde quem está endividado tem essa dificuldade de estar tomando créditos para poder, tanto para investimento como para custeio, por conta de renegociação de dívida. E aí a gente espera do Banco do Brasil e do Ministério da Agricultura e do Governo Federal uma sensibilidade para os produtores capixabas, que endividados terão essa dificuldade de estar tomando esse crédito para poder impulsionar a sua lavoura e tocar a sua vida e poder estar custeando a sua sobrevivência de sua família no interior do Estado. Mas, de qualquer modo, foi com muita expectativa que a gente esperou esse lançamento, porque são valores significativos e boa parte deles estão sendo trabalhados, estão sendo financiados pelo Banco do Brasil para os produtores do país, em especial para o Espírito Santo. Eu ainda não sei quais foram os números que ficaram, mas nós vamos estar, em breve, sabendo melhor, porque o lançamento está acontecendo neste exato momento. Nós estamos numa transmissão simultânea, através de uma live onde está acontecendo no Banco do Brasil, em Brasília, e a nossa expectativa é de que venha um valor significativo para o Espírito Santo, parte desse bolo de 236 bilhões, para impulsionar o agronegócio capixaba, mas com essa sensibilidade que aqui falei no início, de que é preciso ter, por parte do Banco do Brasil e do Ministério da Agricultura, uma sensibilidade para com o Espírito Santo. Os produtores do nosso estado são produtores sempre adimplentes, eles não são devedores, não são caloteiros, é gente que trabalha duro na roça para garantir o sustento de suas famílias e o nosso em todos os municípios capixabas. O nosso forte na agricultura é o café, né? O café e tantas outras culturas, mas o café é o nosso forte. Nós vamos ter uma quebra de safra significativa do café Conilon esse ano, e vamos precisar muito desse apoio, dessa ajuda, para que o nosso campo possa continuar tendo musculatura para poder impulsionar o PIB capixaba, como vem fazendo durante muitos anos. Fico aqui o meu agradecimento ao povo do interior, que trabalha duramente todos os dias para garantir o alimento na mesa dos capixabas. E o meu abraço no dia de hoje para os nossos amigos lá de Vila Pavão, onde nós também temos muitos amigos lá, e uma cidade pequena, mas uma cidade com bastante produção agrícola. Gessimar, nosso vereador, está lá, também é da área rural, e é um companheiro nosso naquela área, que manda também o recado do agradecimento a essa mesa pela deferência especial ao município de Vila Pavão, e fica aqui também o nosso carinho àquela cidade
de boa gente, de gente guerreira e de gente trabalhadora. São as minhas palavras no dia de hoje, senhor presidente, mandando um abraço para todos os colegas e votos de que isso tudo passe e a gente volte logo para a nossa vida normal. Deputado José Esmeraldo. Bom dia, meu amigo presidente Eric Musso. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Eu vou voltar novamente ao tema que eu tive a oportunidade de ontem me reportar. Estou me reportando aqui ao Morro da Garrafa, que fica entre dois bairros importantes, que é o São José e Santa Helena. Eu estou bem lembrado que nós fomos lá, juntamente com o prefeito atual, na época da eleição. E o prefeito falou alto e bom som que, se ele ganhasse a eleição, ele ia construir a quadra. E eu estava junto. Muito bem. Então, eu não gosto de falar lendo, mas eu vou ter que ler aqui. Há mais de 2 anos, nós estamos lutando pela construção de uma quadra poliesportiva em uma área pública no Morro da Garrafa. Fomos diversas vezes na CESPORT, com várias lideranças do Morro, principalmente o nosso amigo Martinho, do Morro da Garrafa, e vários outros. Também fomos ao governo, onde sempre fomos muito bem recebidos, na Casa Civil e outras secretarias, incluindo a CESPORT, que é a Secretaria de Esporte do Governo Estadual, sempre acompanhados de lideranças do Morro da Garrafa e do Marcinho, que nos acompanhou em todas as ações. Até que fomos à Secretaria Municipal de Obras, pelo qual era o secretário, o vice-prefeito Sérgio Sá, que com a sua equipe fez todos os projetos, orçamento, tudo para que pudéssemos conseguir essa tão sonhada verba para a execução desse serviço. Depois de resolvidas todas estas etapas, pudemos realizar o sonho desses moradores, que foi prometido pelo prefeito atual e não cumprido, mas esse deputado tem palavra, apesar de não ter feito compromisso naquele momento da eleição, mas presenciei e não gostei. Por isso, eu me dediquei a que nós pudéssemos implantar essa maravilhosa quadra poliesportiva num local onde não tem a presença do Estado, do município. Vai ter agora do Estado. Depois de resolvidas todas essas etapas, pudemos realizar o sonho desses moradores, onde no dia 10/12/2019, ano passado, dezembro do ano passado, assinamos o convênio no auditório da Secretaria de Esportes, repassando a verba de R$603 mil para a Prefeitura de Vitória, na presença de dezenas de pessoas, moradores do Morro da Garrafa e vários amigos que acompanharam a nossa luta para a concretização desse sonho, que é a cobertura da quadra. Mas pasmem os senhores e as senhoras, tem 7 meses que essa verba suada, que é uma parte da minha verba parlamentar, e o governo também estadual ajudou, R$603 mil, está depositado no caixa da Prefeitura Municipal de Vitória. Repito, está depositado no caixa da Prefeitura Municipal de Vitória, sem que a licitação seja feita. Isso é um deboche com essa população carente do serviço público e de boa-fé, que acreditam em políticos que, na época da eleição, sobe o morro pedindo voto com a promessa de construção da quadra. Porém,
quando, depois das eleições, desaparecem, enganando a população do Morro da Garrafa, São José e Santa Helena. Essa minha fala, quero aqui incluir isso aqui. Na época da assinatura do convênio, estivemos lá com o secretário de Estado de Esporte, o nosso Júnior Abreu Juninho, o secretário municipal de Esporte da Prefeitura de Vitória, Lousada, e as lideranças, Marcinho do Morro da Garrafa, João Batista de Resistência, Ivo Maneri da Farmácia, Pedro do Gás, Gedevânia e dezenas de outras pessoas. E também do Morro da Garrafa, lá também compareceu, além do Marcinho, outras pessoas como a Liane, filha de Adilson da padaria, Kátia, agente de saúde, Iracema, presidente da comunidade, Puti, agente de saúde, Letícia, filho de Iracema e filha de Iracema. Essas pessoas foram lá no auditório da Secretaria de Esporte do Estado. O convênio foi assinado. No outro dia, o dinheiro já estava em caixa da Prefeitura de Vitória. R$603 mil. Tem 7 meses que esse dinheiro que eu consegui com a minha verba parlamentar e uma parcela da verba do Estado, que ajudou muito, está lá dormindo no caixa da Prefeitura de Vitória. É lamentável que eu tenha que vir aqui hoje, nessa online. Eu gostaria de estar na tribuna da Assembleia, mas eu vou estar lá antes das eleições. Eu quero estar lá para poder falar a verdade, porque se uma coisa que eu não sou é mentiroso. Eu trabalho na verdade e na palavra, e os moradores do Morro da Garrafa merecem todo o meu respeito, porque ali eu fui mais de 10 vezes, e lamentavelmente, apesar de ter conseguido essa verba, até hoje, o prefeito, juntamente com a Secretaria de Obra, a Secretaria de Esporte, não fizeram a licitação. Essa obra já poderia ter sido pronta, não foi pronta, não está pronta por descaso da Prefeitura de Vitória. Aqui fica a minha indignidade, em função da revolta da população. E eu quero ver gente subindo depois do morro, lá da Garrafa, e a São José e Santa Helena, para pedir voto, porque o povo não acredita mais nessas pessoas que falam e não cumprem. E eu, que não sou do Executivo, sou do Legislativo, fiquei com vergonha. E também, em função disso, nós conseguimos a verba, juntamente com uma parte importante da população do Morro da Garrafa. Essa é a minha fala em função do comprometimento do município de Vitória. E, na verdade, falou lá, conseguiu os votos, o prefeito conseguiu os votos, e não apareceu mais lá. Essa é uma indignação dessa população. Essa população lutadora, batalhadora, que tem dificuldade, e muita dificuldade, de, na verdade, até mesmo sobreviver, porque não é olhado por ninguém. Fica aqui, então, presidente Hélio, a nossa fala em função do descaso dessa prefeitura, porque fala e não cumpre. E eu estava lá junto, porque eu fui o responsável pela vitória, e peço até desculpa desse indivíduo que está na Prefeitura de Vitória. E, lamentavelmente, a quadra não foi executada conforme ele prometeu. Mas tem um cara aqui que tem vergonha na cara, e esse cara aqui, Zé Esmeraldo, deputado estadual, foi lá, conseguiu 2 anos que eu estou batalhando nessa verba. Não é mole. Passaram 3 ou 4 secretários lá pela Secretaria de Esporte, e o Edson sabe disso. Inclusive, o Roberto Caneiro, teve aquele outro lá de Aracruz, que foi deputado conosco também. Rodrigo Coelho, foi uma batalha. E a Prefeitura
dormindo um sono intenso. É lamentável que eu tenha que vir aqui. E tem mais! E tem as minhas academias dos idosos, e estão lá uma delas. E eu vou fazer uma fala lá no Santos Reis, porque consegui academia, R$50 mil, e ainda não foi assentada por problema político. Para concluir, deputado Zé, por favor. Acabei por enquanto. Obrigado. Podemos encerrar após a fala do deputado Luciano Machado? E aí a gente inicia semana que vem com Marcelo Santos nos oradores e a gente inicia com a Dilce Espíndola nas comunicações, que aí a gente fica da A, né, iniciando em cima, e o deputado Marcelo pelos oradores. Pode ser assim? Deputado Luciano Machado, último. Deputado Luciano. Deputado Vandinho Leite. Gostaria de ir pela ordem, Vossa Excelência, se puder. Pode falar. Pode falar, Vandinho. Só para que eu possa compreender, hoje foi o deputado Marcelo, na fase das comunicações, foi o primeiro orador, nós tivemos 6 oradores, e parou no deputado Torino, não é isso? Isso, aí começa de Vossa Excelência nas comunicações segunda. Tá, porque Vossa Excelência falou que começaria com... Não, é porque tem Vossa Excelência, depois... Vossa Excelência é o último, aí depois é o Adilson. Ok, só confirmando, mas não vou atrapalhar o andamento de Vossa Excelência, que é hoje, não. Tá ok. Obrigado. Começa por Vossa Excelência as comunicações da semana que vem e os oradores pelo deputado Marcelo. Então, com a palavra, o último hoje, deputado Luciano Machado. Luciano Machado está ausente, então, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima segunda-feira, a hora regimental. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, um ótimo dia.